Olá, amigos da Tireoide. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tireocast, o podcast da tireoide, uma iniciativa da Abratip, Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes com Doenças da Tireoide e Paratireoide, e a sua fonte segura sobre informação de todas as doenças da tireoide, dada sempre por grandes especialistas na área. E hoje aqui eu tenho mais uma vez um grande amigo, um pesquisador, o Marcos Santos, que é doutor em genética humana. Ele é CEO e diretor científico da ONCOS, Laboratório de Biologia Molecular, responsável pelo desenvolvimento do teste nacional sobre nódulos indeterminados de tireoide, e também é pesquisador do AC Camargo Cancer Center. Marcos, muito obrigado por você estar aqui. Foi difícil conseguir que você viesse, né? Tivemos que laçar o Marcos aqui, cheio de compromissos, viajando muito, explicando a utilização dos testes moleculares de tireoide. E aí, Marcos, hoje a ideia aqui da nossa conversa é você explicar para os nossos amigos da tireoide aqui o que são esses testes moleculares. Mas antes, eu queria saber de você o seguinte: os testes moleculares são exames relativamente recentes, né, no nosso arsenal de ajuda aos pacientes. E como é que você se embrenhou, como é que você decidiu caminhar na pesquisa de testes moleculares de nódulos de tireoide? Perfeito. Velto, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço. A gente teve alguns conflitos aí de agenda, mas acabou dando certo. Muito prazer estar aqui. Eu vi que você já entrevistou pessoas de alto calibre, então minha tarefa aqui ficou um pouquinho mais complicado, mas obrigado por isso. Eu, como cientista de formação, sempre trabalhei na área de desenvolvimento de exames diagnósticos voltados para oncologia. Então, trabalhava em outros laboratórios, né, em setores de pesquisa e desenvolvimento, fazendo esse tipo de desenvolvimento. E eu tinha um projeto de pesquisa que não tinha nada a ver com tireoide, no Hospital de Câncer de Barretos, com acredito que você conhece, o Dr. André Carvalho, cirurgião de cabeça e pescoço. Sim. E ele me falou uma vez, lá em Barretos, sobre esse problema da tireoide, sobre o tanto de cirurgia que ele fazia lá no hospital, que depois ele via que talvez poderia ter evitado, que eram cirurgias de nódulos benignos, e eu fiquei impressionado. Isso nós estamos falando 2012, 2013, como que em 2012, em 2013 a gente, né, fazia uma cirurgia porque não tinha outra alternativa para o paciente, né? Não é que ela era desnecessária, ela era a melhor opção, né, para o paciente, mas que acabava muitas vezes vendo que talvez ele poderia não ter feito aquela cirurgia. É o que a gente chamava de cirurgia diagnóstica, né? Exato. Onde a gente tira a tireoide do paciente para saber se ele tem câncer ou não. E aí, quando a gente vê que ele não tem, ele perdeu a tireoide, vai perder um pouco de qualidade de vida, né? Vai voltar com a reposição hormonal, mas tem seus potenciais problemas. E eu me interessei muito por aquilo ficou muito na minha cabeça, e eu comecei a estudar isso, e eu vi que tinha um teste nos Estados Unidos que resolvia esse problema. Na verdade, 2 testes nos Estados Unidos. E eu comecei a olhar e falei assim, cara, eu acho que eu consigo fazer isso aqui. Não me parece ser muito complexo. E fiquei com aquilo na cabeça. Eu morava aqui em São Paulo, queria voltar para o interior, e aí propus para o Dr. André na época. Dr. André, vamos desenvolver isso aqui? Você entra com as amostras, Barretos tem uma mega infraestrutura, né, de biologia molecular, de pesquisa, um monte de paciente, um monte de amostra. Ele falou, vamos, né? Mas e dinheiro para a gente fazer isso, né? Da onde que a gente vai tirar? E aí que eu conheci os programas de fomento à inovação, né, do próprio Estado de São Paulo, da FAPESP, que tem fomentos para linhas de pesquisa em empresas, né? Era um mundo que eu nem conhecia, esse mundo de startup, esse mundo de inovação. E a gente submeteu esse projeto. Quando ele foi aprovado, eu então pedi demissão. Trabalhava aqui em São Paulo no Grupo Fleury na época, e voltei para Ribeirão para montar o laboratório. Entendi. E aí, de 2015 até 2018, foi só pesquisa e desenvolvimento, onde a gente ficou avaliando quais genes que a gente ia trabalhar, como que a gente ia fazer isso, quais os métodos que a gente ia usar. E no início de 2018, então, a gente faz o lançamento do teste
no seu evento, no Thyroid Meeting. Foi ali que a gente começou, em 2018, foi a primeira vez que a gente foi para o mercado. Um biólogo do interior de São Paulo falando, temos um teste, agora vocês vão parar de fazer cirurgia. Muito bem, muito interessante. E vamos esclarecer aqui algumas coisas, né? O MIR-Type, que é o teste molecular que é feito aqui no Brasil, e o Marcos, ele fala assim, nós tínhamos 2 testes americanos e não existia mais em nenhum outro lugar do mundo nenhum outro teste molecular, né? Exato. Eu acho que hoje nos Estados Unidos existem talvez... São 3 e o teste do Marcos, quer dizer, e é do jeito que ele falou aqui, eu acho que eu consigo fazer. Quer dizer, uma coisa que não tem mais nenhum lugar do mundo, né? Na Europa não tem, nenhum outro na Ásia não tem, né? Você tem os 3 testes americanos e você tem aí o teste molecular, o MIR-Type, né? Que é do laboratório Oncos, cujo o Marcos é fundador, e é uma coisa muito importante, porque o teste molecular a gente utiliza em situações muito específicas, não é, Marcos? Quando que a gente utiliza o teste molecular? Você viu lá, conversou com o André, viu que havia muitas cirurgias diagnósticas que poderiam ser evitadas, e hoje a gente tem conseguido evitar essas cirurgias de uma maneira muito mais efetiva com o MIR-Type, não é isso? Isso. Quando a gente fala teste molecular, a gente está falando de uma coisa mais ampla, porque a jornada do paciente, né, com nódulo e câncer de tireoide, a gente tem várias etapas onde a gente pode, né, auxiliar o médico a ter uma decisão, né, melhor com os testes moleculares. O principal uso, que é onde a gente mais tem pacientes, é naquele paciente que identificou um nódulo na tireoide, muitas vezes por exames de rotina, ele não tem um sintoma específico, a maioria são mulheres, né? Então às vezes naquele check-up ginecológico, fez um ultrassom da tireoide e encontra aquele nódulo. E como a gente sabe, é super prevalente, né? Sim. A depender do nódulo, se o ultrassonografista julga que ele tem algum tipo de suspeição, a próxima etapa é o paciente fazer a biópsia, né? Uma punção, onde o médico vai enfiar uma agulha aqui no nódulo do paciente, vai tirar um pouquinho daquelas células e vai levar isso ao microscópio para analisar aquilo. Certo. E ali, basicamente, ele tem 3 resultados possíveis. Ele pode já classificar esse nódulo como benigno, e a boa notícia é que a grande maioria desses nódulos são benignos, 60%, 70%. Ele já pode ter o diagnóstico de câncer, que a gente está falando aqui de uma minoria, 5%, 7% dos casos. E esse paciente, diferente dos outros tipos de câncer, o primeiro tratamento não é a quimioterapia, não é a radioterapia, é justamente a cirurgia. Sim. Então, o paciente faz a cirurgia e está curado em 99% dos casos. Só que a gente tem o terceiro resultado, que a gente fala que é aquela zona cinzenta, que é o nódulo indeterminado. Aqui, o médico patologista ele não consegue separar se esse nódulo é benigno ou se ele é maligno. E isso não é porque o patologista é ruim ou porque é uma limitação da técnica, e isso é global, isso não é um problema só no Brasil. A gente tem aqui de 25% a 30% dos casos que vão ser o nódulo indeterminado. Esse paciente, como a gente falou aqui no início do podcast, é o paciente que ia para a cirurgia diagnóstica, justamente para saber se ele tinha benigno ou maligno. Mas até aí ele já perdeu a tireoide. Sim. Então aqui é o primeiro uso, a gente pega a amostra desse paciente, faz um teste no laboratório, teste molecular, onde a gente vai olhar moléculas como microRNA, DNA, mutações, para a gente entender se aquele nódulo tem uma probabilidade maior de ser câncer ou não. Como a grande maioria não são tumores malignos, esse paciente então pode evitar de fazer essa cirurgia, já que a gente consegue fazer essa classificação antes, né, da cirurgia. Então aqui é o primeiro uso do teste molecular. E aí nessa jornada do paciente, você tem outras aplicações também. Muito interessante. E você tem ideia, Marcos, como é que está esse panorama de cirurgias de tireoide no Brasil que são feitas? Quantas dessas cirurgias nós poderíamos evitar?
com a utilização mais ampla Sim. do teste molecular? Olha, a nossa estimativa é que hoje no Brasil a gente tenha cerca de 200 mil cirurgias de tireoide por ano. Destas, cerca de 50 mil vão ser por nódulos indeterminados. Deixa eu só te interromper. O nódulo indeterminado é aquele Bethesda 3 e Bethesda 4, não é isso? Exatamente. Né? O paciente recebe lá no laudo essa Na classificação punção. na punção, né? Essa escala de Bethesda, né? Que quanto mais alto, maior o risco. Isso. A gente fala que ele é indeterminado porque no Bethesda 3 e 4 o risco não é nem alto e nem baixo. Ele fica no meio do caminho. Destes 50 mil, cerca de 35 mil vão ser nódulos benignos. Então, o impacto que o teste molecular poderia trazer, se disponível de forma ampla, seria evitar aí cerca de 35 mil, 50 mil casos, mas 35 mil cirurgias mais ou menos por ano. E isso não é uma melhora só pro paciente em si. Sim. Né? Em muitos casos, na grande maioria dos casos, a cirurgia é mais cara que o próprio teste. Então, para o sistema de saúde, isso é interessante também, porque você economiza a verba do pagador, né? Do sistema único, seja da operadora de saúde. Então, a gente está num sistema que a gente fala é o ganha-ganha, né? Ganha o paciente, ganha a operadora, ou mesmo se o paciente fosse gastar aquele dinheiro Sim. particular, e ganha o médico também, que tem agora um paciente mais bem tratado, que tem agora um paciente, né, que não é porque ele deixou de fazer a cirurgia que ele vai deixar de fazer o acompanhamento desse nódulo. Então eu gosto muito desse problema, porque é um problema que quando a gente resolve, todo mundo ganha, né? Sim, sem dúvida alguma. E realmente a gente que utiliza o teste molecular, a gente percebe que ele consegue evitar as cirurgias em muitos pacientes, né? Agora, como você explicou muito bem, e eu queria que você aprofundasse um pouquinho, né? Quando o médico vai lá e faz a punção, ele pega ele vai lá, dá uma picadinha no nódulo, tira a célula, olha a célula no microscópio. E aí ele faz essa classificação de Bethesda que você explicou, que é o Bethesda 3 e o Bethesda 4, que é aquela área cinzenta onde a gente não sabe nem se é benigno nem maligno. Então o médico olha a célula quando ele faz a punção. E o teste molecular, o que ele olha? O que ele vê? O que você avalia no teste molecular? Perfeito. Aqui a gente pode pensar numa analogia, num zoom, né, de uma câmera. Então, quando o médico, o patologista, está olhando ali no microscópio, ele está vendo a célula em si. Né? Então, ele chega em um nível de profundidade onde ele consegue visualizar o formato da célula, como que ela está agrupada com outras células, se ela tem algum tipo de alteração visual, ele faz uma coloração. Então, ele tem alguns parâmetros que resolvem a grande maioria dos casos, mas como a gente falou, nesses outros casos, ele, né, não tem critério nem para benigno, nem para maligno. O teste molecular, a gente vai dar um zoom maior ainda nessa célula, e aí a gente vai pegar lá aquelas moléculas de DNA, igual quando a gente fala um teste de DNA, que é geralmente para paternidade, é a mesma molécula, que é o menor, né, a molécula mais... como que eu posso dizer, a menor molécula ali possível que a gente vai ter para fazer esse tipo de análise. Então, é o DNA que dita tudo que vai acontecer dentro da célula, é ele que faz a gente ter olho marrom, verde ou azul, e é ele também que faz uma célula ser cancerígena ou não, né? O câncer, ele é uma doença molecular, né? A partir do momento que essa célula adquire algumas mutações, ela começa a crescer de forma desordenada, que é o câncer. E a gente olha umas outras moléculas, que são os microRNAs, que são moléculas que aí a gente não vai olhar se elas têm uma alteração de estrutura, nem nada, a gente vai quantificar eles. Então, quantas dessas moléculas a célula tem dentro? A célula, quando ela é benigna, ela tem uma certa quantidade. Quando ela é um câncer, ela tem uma outra quantidade dessas moléculas. Então, a gente une todas essas informações para poder concluir se aquilo tem uma maior probabilidade de ser benigno ou maior probabilidade de ser benigno, maligno.
Entendi. E quando a gente faz a punção aspirativa, o diagnóstico é esse que você explicou. Bethesda 2, Bethesda 3, Bethesda 4, Bethesda 5 e Bethesda 6. Quando você faz o teste molecular, o que vem escrito no diagnóstico? Como é que é? Vem escrito positivo, negativo? Como é que é? Ele vem escrito positivo ou negativo, mas o que significa esse positivo ou negativo? Então, nessa escalinha de Bethesda, a gente tem o Bethesda 2, que é o que a gente chama de benigno, que tem um risco de malignidade muitíssimo baixo. Sim. Aí a gente tem o 3 e o 4, que é aquele risco que a gente falou que não é nem alto nem baixo. E a gente tem o 5 e o 6, que já é de risco de malignidade muito alto. Então a probabilidade desse paciente ter um câncer é muito grande. O que a gente faz com o teste molecular, ele nada mais é do que uma ferramenta que reclassifica esse nódulo. Então a gente vai trazer para ele um risco de malignidade que seja muito similar se esse paciente tivesse um Bethesda 2. Então agora o risco de malignidade dele é o mesmo do que se ele tivesse um Bethesda 2. Ou um risco de malignidade autossuficiente para que ele se compare a um Bethesda 5 e 6. Então a partir desse resultado, o que o médico faz? Positivo? O que você faria se isso fosse um Bethesda 5 ou 6? Aqui o médico vai ter a mesma conduta. Bethesda 2, o que você faria nessa conduta? É que como no Bethesda 2 normalmente a conduta não é cirúrgica, tem os casos cirúrgicos, obviamente, então a gente acaba evitando essa cirurgia. E quando o caso é positivo, como também normalmente a conduta é cirúrgica, então é para essa decisão, opero ou não opero, mas sempre correlacionado com esse sistema referência, né, que é o sistema de Bethesda. Entendi. Puxa, então a gente consegue identificar e selecionar melhor os pacientes que vão precisar de tratamento. E quando a gente tem um teste molecular negativo, a gente fica tranquilo para acompanhar esse paciente, não é isso? Exato. Mas também, Marcos, uma coisa importante que eu queria conversar com você é o seguinte: quando a gente pega lá o laudo do Mirtype, a gente vê lá as mutações, né? Perfil do RNA, BRAF, que são todas mutações, e você me explica isso melhor, que estão presentes nos tumores malignos de tireoide. Isso. E aí a gente vê que tem alguns pacientes que têm TERT positivo, BRAF positivo, expressão do microRNA mais alta, mais baixa. E aí, o que isso mostra para a gente? Perfeito. O teste molecular ele tem duas funções, né? A primeira delas, e a principal, é essa que a gente conversou, que a gente chama que é a função diagnóstica. Separar quem é benigno de maligno. Mas uma vez que a gente separou e esse nódulo é considerado de alta probabilidade, né? A gente não fala em maligno, mas de alta probabilidade de ser um câncer, o próximo passo é entender se esse nódulo tem um potencial de ser mais ou menos agressivo. Porque isso influencia em toda a cadeia de tratamento do paciente. Na cirurgia, depois no acompanhamento dele, enfim, isso muda bastante. A grande maioria dos nódulos de tireoide são indolentes. São Sim. Aqueles nódulos que não vão evoluir, que não vão metastizar, que não vão se espalhar. Mas existe ali uma porcentagem desses nódulos que vão ser mais agressivos. Então, essas análises, mutações e outras moléculas, elas podem predizer uma maior probabilidade desse nódulo ter um comportamento mais agressivo. Então, o que é uma mutação? Você tem lá um gene, né, que é um pedaço do seu DNA, certo? E aquele gene ele tem uma sequência de letrinhas ali, A, T, C, G, que a gente aprendeu lá na escola. Quando essa sequência é alterada, então ali devia ter a letra A e agora tem a letra T, esse DNA ele começa a gerar dentro da célula alterações que a célula não conhece. Entendi. E essa célula começa a se proliferar de uma forma descontrolada. Por isso que ela vira um tumor. Então, algumas dessas mutações, elas podem predizer esse tipo de comportamento. Porque às vezes ela vai ter um crescimento muito mais acelerado do que uma célula normal. Por exemplo, o TERT que você citou, ele é uma mutação na região dos telômeros, que são a pontinha lá do nosso DNA que é responsável pelo nosso processo de envelhecimento. Quando você tem uma mutação em um telômero, essa célula se imortaliza. Então ela não morre mais.
Então ela começa a ter um crescimento acelerado muito rápido e muito agressivo. Ela invade tecido, ela metastiza. Então o médico, sabendo dessa informação, que ela não é um veredito final, mas ela levanta uma bandeira, né, de, aqui a chance de ter um problema é muito grande. Então um paciente que talvez, pelas outras características clínicas, ele fizesse uma cirurgia parcial, quando o médico tem essa informação, ele já pode ir para uma cirurgia de um porte maior, uma tireoidectomia total, e às vezes até pensar em algo um pouco mais invasivo. Porém, a grande maioria dos nódulos não tem essas mutações. E isso significa... Mesmo os nódulos malignos. Mesmo os nódulos malignos, alguns não têm essas mutações. E a grande maioria, e a beleza disso é que, mesmo que o paciente precise de cirurgia, se ele tem um nódulo sem essas mutações, indica que aquele nódulo tem um potencial de agressividade muito baixo. Ou seja, ele pode ter uma cirurgia menos agressiva. Ele pode ir para uma lobectomia, ele pode... Lógico que os critérios clínicos, né, têm que ser observados, mas, de repente, se não é um nódulo ultrassonograficamente muito suspeito, ele pode acompanhar esse nódulo durante um período. Às vezes a mulher está grávida, ou está indo viajar, acabou de ter filho, ou não quer operar naquele momento também. Entendi. Muitos médicos acompanham esse paciente para fazer a cirurgia depois, então, ou faz vigilância ativa. Então, você aumenta o leque de opções, né, do médico. E o legal de tireoide é que nenhuma delas está errada. Né? Você tem um monte de opção, e é igual você vai ali na churrascaria, né? O que você quer? Mas todas elas são boas, né? Aqui é a mesma coisa, depende do que o paciente quer, né? Sim. Você quer operar agora? É certo. Você quer fazer teste molecular? Também é certo. Você quer acompanhar em algumas situações? Também é certo. Então, e é muito legal isso do teste molecular, e é por isso até que você tem um outro teste que é o pré-op, né? Pré-operatório. Porque essa análise dessas mutações, elas vão nos dizer isso tudo que você falou. Eu já tive, ao contrário, já tive pacientes com nódulos pequenos, que a ideia era fazer uma cirurgia parcial. No entanto, essa paciente fez o teste molecular, veio com TERT positivo, e nós acabamos fazendo a tireoidectomia total nessa paciente, justamente porque essa paciente ela tinha uma mutação de maior agressividade. Então, o interessante é que a gente consegue, como você falou, individualizar o tratamento, né? Eu acho que a grande sacada também destes pacientes que já têm indicação cirúrgica, né? Ou que fazem o teste vem positivo e tem uma mutação a mais ou uma mutação a menos, você consegue individualizar o tratamento, não é isso? Exato. É o conceito da medicina de precisão, né? É você individualizar. Então, ao invés de pirona para todo mundo, exato, a gente consegue identificar qual a melhor opção, né, ou as opções para aquele paciente baseado no perfil dele. Né? Antes, quando a gente faz, um ultrassom, por mais que você esteja vendo o nódulo especificamente daquele paciente, você tem menos informação ali. Então, acaba que a conduta, o próximo passo é a punção, justamente para tentar melhorar um pouco do ultrassom. É uma cadeia, né? isso. Eu falo que o teste molecular, às vezes o pessoal chama, é uma bola de cristal. Não. Ele é complementar. Às vezes o dado clínico já resolveu o problema do paciente. Não, quero investigar mais, porque ele está aqui, um nódulo duro, muito grande. Ultrassom. Ultrassom muitas vezes também já, nódulo espongiforme, não sei o que, acabou, não precisa mais investigar. Não, ainda estou em dúvida. Punção. Ainda estou em dúvida. Aí a gente vai pensar em teste molecular. Então, nas minhas aulas eu sempre ponho um quebra-cabeça, né? Que as peças elas estão unidas e o teste molecular é mais uma pecinha ali. E isso quem ganha é o paciente, porque aí ele tem esse monte de opções em vez de, né, igual antigamente era tireoidectomia total para todo mundo, radiodo para todo mundo. Exatamente. E filinha mesma coisa, não tem opção. Não tem opção. Hoje, às vezes, até o pessoal fica confuso de tanta opção que tem, né? Agora tem a radioablação, tem... Ixi, e é bom, isso eu considero que é bom pro paciente. Sim, o pessoal outro dia estava comentando com o paciente que ele falou assim, é como café, né, doutor? Antigamente você ia lá na padaria e pedia um café. Agora, hoje você vai e o cara quer saber se o seu café é macchiato, é descafeinado, é assim, é assado. Então, são as opções que tem. Agora, Marcos,
você falou uma coisa bastante interessante, né? Porque até é motivo de um estudo que a gente está fazendo conjuntamente aí, que são as ablações de tireoide feitas nesses pacientes com Bethesda 3 e Bethesda 4 com teste molecular negativo, né? E os resultados aí que você mostrou lá no Congresso da Associação Americana de Tireoide, parece que os resultados são semelhantes aos pacientes que têm nódulos de tireoide sabidamente benignos, né? Os Bethesda 2, não é? Isso. Tá muito animador, né, os resultados, porque hoje dentro, né, da radioablação a gente tem protocolos muito bem definidos. Voltando, né, o sistema de Bethesda ele é a base de tudo ali do paciente, né? Nódulo, a ablação, que é a intervenção, uma intervenção minimamente invasiva, né, que vai queimar o nódulo. No protocolo do Bethesda 2 ele já está super bem estabelecido. No protocolo de câncer ele também já está estabelecido como que, né, você faz aquela radioablação. No 3 e 4 a gente não sabe se é benigno ou maligno, então não dá para aplicar nenhum protocolo nem outro. Exato. Então o teste molecular vem para isso também. Mas ainda, né, quando a gente faz essa estratificação dos pacientes em benigno ou maligno pelo teste molecular, ainda é um objeto de estudo, né? Então esses resultados que nós mostramos com, se não me engano, quase 50 pacientes, eles mostram que o resultado é muito similar ao de quem tem nódulo benigno, então que aparentemente isso é seguro, né? Mas obviamente a gente precisa aí um pouco mais de dados para a gente ter até um N, né, um número de pacientes para ficar mais seguro. Então, hoje é uma prática, mas geralmente de médicos que têm uma experiência maior, né, que conhecem bem a técnica, para que o paciente se sinta seguro também. Sim. Agora, Marcos, vamos falar aqui de uma parte espinhosa aqui. O teste molecular ele é ótimo, né? Mas por que ele é tão pouco usado ainda no Brasil? Não só no Brasil, né? Nos Estados Unidos também, né? Sem dúvida nenhuma por custo. Né? A nossa maior barreira hoje, ela é o custo. É um teste que, quando a gente olha para o teste americano, que custa 25, 30 mil reais, a gente conseguiu reduzir muito isso. Nosso teste hoje custa 4.900 reais. Mas ainda assim a gente entende que ele é inacessível, financeiramente falando, para a grande maioria da população. Sim. Então, por mais que a gente parcele em 12 vezes e o paciente dá uma entrada, agora tem uma coisa muito legal que a gente conseguiu entender. Algumas situações o paciente consegue usar o FGTS. A depender do tipo de declaração que ele faz de imposto de renda, ele consegue restituir quase 70% do valor do exame. Então, a gente foi buscando todas essas formas para aumentar o público que pode ter acesso, né, ao teste. Mas hoje, a maioria acaba sendo realmente privado. As operadoras de saúde ainda autorizam muito pouco. Essa é uma grande barreira, né? É uma enorme barreira. E a gente vem desenvolvendo aí todo o material, etc. A gente já fez uma primeira tentativa de inclusão nos planos de saúde. Enfim, acabou não dando certo. Acho que você participou conosco, né, na época também. Sim. E agora a gente está com um projeto ativo junto com o SUS. Então a gente está fazendo todo o preparo de documentação, todo o preparo, né, porque é uma análise onde basicamente o sistema de saúde vai olhar quanto que ele paga por isso versus o benefício que o paciente tem, porque não tem dinheiro para tudo. Né? Então ele precisa decidir na onde que ele vai colocar o dinheiro. A gente está muito confiante, porque a gente entrega não só um paciente melhor tratado, mas também entrega economia. Sim, e esse paciente que ele faz o teste molecular e ele evita a cirurgia, ele vai tomar menos remédio, ele vai precisar ir menos vezes ao médico, ele vai precisar fazer menos exames. Não é só a cirurgia em si. Não é só a cirurgia. E são pacientes que têm uma expectativa de vida, via de regra, muito grandes. Sim, né? sim. Às vezes é um paciente jovem. Sim. E é interessante isso, porque esse olhar de longo prazo, não digo nem longo, de médio prazo, né? Ele muitas vezes é ignorado, né? O que acontece hoje? Se olhar só para a cirurgia, obviamente,
Ela varia de muito a muito pouco, né? A depender do hospital, a depender. Mas na média é um valor já superior Sim. ao teste molecular. E ainda na hora que você começa, o SUS, por exemplo, o SUS que paga a reposição hormonal para o resto da vida desse paciente. Sim. Então é lá uma caixinha de levotiroxina todo mês. Se esse paciente já tem 40 anos de expectativa de vida, é 40 anos do SUS pagando reposição hormonal para esse paciente. E como você diz, mais consultas, às vezes, e não é incomum, transtorno mental, ter que passar por psicólogo, às vezes se ele teve algum problema na cirurgia, fonoaudiólogo, enfim. Sim. É uma cascata de cuidado justamente para evitar que ele perca a qualidade de vida. Muitos pacientes mantêm grande nível de qualidade de vida, mas à custa de muito acompanhamento, né? Obviamente com bons profissionais. Não é uma sentença de você não vai ter qualidade de vida. A maioria dos pacientes acabam mantendo a qualidade de vida, mas necessita esse cuidado mais intenso. O paciente que não precisa operar, ele faz um acompanhamento durante alguns anos e depois está de alta. Perfeito. Agora, você na prática, você estima aí que cerca de cada 10 testes moleculares que você faz para Bethesda 3, Bethesda 4, quantos são benignos? 7. 7. Ou seja, você estaria evitando aí 7 cirurgias a cada 10? De nódulo indeterminado, sim. Hoje a gente tem, eu estou arredondando porque você não tem meia cirurgia, né? Mas hoje a nossa taxa é de 68% de negatividade. Puxa, é uma taxa extremamente alta. Sim, né? Sim. E taxa de mundo real, não é taxa de projeto de pesquisa, não. Sim, hoje, porque você recebe pacientes do Brasil inteiro, eu sei que até de fora do Brasil, do mundo inteiro. Agora do mundo inteiro. Então a gente está chegando já perto de 8.000 testes. E aí esse é um indicador que a gente acompanha, inclusive, porque é de se esperar que seja isso. Se isso começar a ser muito baixo, o teste está com algum problema, que a maioria é benigna. Se começar a ser muito alto, pode ser que os testes estejam com algum problema também. Então é um dado que a gente monitora muito de perto para entender, inclusive, sobre a qualidade, né, do exame. E a gente tenta acompanhar o desfecho desse paciente também, porque a beleza da tecnologia que a gente desenvolveu, como ela é baseada, quando a gente gera esses dados ali do DNA, do RNA da célula, entra uma parte aqui de inteligência artificial que vai ajudar a gente a entender se aquilo é mais benigno ou se aquilo é mais maligno. E a beleza desse tipo de tecnologia é que quanto mais testes a gente faz, melhor ele fica, porque ele aprende mais. Aprende, né? Então, quando eu tenho o retorno de um médico, operei o paciente lá e realmente era câncer, cara, a gente volta lá e fala para ele, esse caso aqui, você acertou. Então, se você vê outro caso igual esse aqui, você já sabe o que você precisa fazer. Se a gente erra do mesmo jeito, esse cara aqui, na verdade, você falou que era maligno, o paciente operou, a notícia é boa, tem um nódulo benigno. Claro. Mas o próximo que entrar, você não erra. Isso, então, você vai criando um banco de dados e uma experiência cumulativa, né? Muito, muito interessante. E você, Marcos, você tem lá o teste molecular, o MIR-Type, que você faz para determinar a malignidade ou benignidade, uma chance maior de nódulos Bethesda 3, Bethesda 4. Você tem quais os outros produtos? O que mais que você consegue oferecer para o paciente para melhorar a análise do nódulo e melhorar o tratamento? O que você tem? A gente tem outros 2 produtos principais para o paciente que tem nódulo, que é conforme ele vai avançando nessa jornada dele, né? Então, o paciente com nódulo indeterminado, é tudo isso que a gente discutiu até agora, ele tem indicação do teste molecular para fazer mais essa diferenciação de benigno e maligno. Só que tem aqueles pacientes, vamos voltar lá para a escala de Bethesda de novo. Vamos lá. Que lá no Bethesda já foi classificado como Bethesda 5 e 6. Ou seja, um paciente que tem um risco de câncer muito alto. Ele não precisa deste teste aqui. Normalmente ele já tem indicação cirúrgica. E aí a gente vai fazer um teste que vai olhar só o potencial de agressividade. Por isso que a gente chama de pré-op, que é um teste pré-operatório, onde o médico, beleza, eu já sei que eu vou operar esse paciente, eu quero entender mais da biologia desse nódulo. Tem um potencial de agressividade maior? Talvez minha cirurgia tende mais para uma tireoidectomia total.
menor, talvez tenda mais para uma lobectomia, acompanhamento, enfim. E para o pós-operatório, isso é interessante também, eu brinco que a gente acabou errando no nome, porque hoje quase 30% do pré-op é usado de pós-op. É mesmo? Do paciente que já operou, mas o médico quer entender a biologia daquele tumor, porque por mais que ele já tenha operado, se aquele tumor tiver um perfil agressivo, o risco dele voltar, o risco de recorrência é maior. Então a intensidade de acompanhamento desse paciente tem que ser diferenciada também. Né? Ele sabe que o risco é maior, talvez ele vai fazer um ultrassom com um especialista, ou ele vai fazer um ultrassom com maior frequência. Não existe assim uma regra, né? Mas é uma informação a mais que você tem para poder individualizar o tratamento daquele paciente. O guideline, né, que a gente tem, eu gosto muito da analogia que a doutora Rosa Escola sempre faz. Ela fala, cara, o guideline é o Waze, né? Ele fala o caminho que você tem que fazer. Mas só você sabe se naquele dia tem uma feira naquela rua, se ela tem um buraco e está formando mais trânsito, e aí você tem que ir desviando. Então, quando você tem informação personalizada, você consegue tendo as melhores rotas para aquele paciente. Perfeito. Perfeito. Muito bem. E me diga uma coisa, existe algum projeto novo, alguma coisa que vocês estão pesquisando, alguma outra coisa, alguma novidade que vem por aí? Pode dar um spoiler para a gente? Como é que tá? Tem algumas. Dentro de tireoide mesmo, a gente tem também os pacientes pediátricos, né? Os pacientes menores do que 18 anos, onde o teste molecular não está validado. O que significa não estar validado? A gente não sabe se ele é melhor, pior ou igual, porque nunca foi testado. Então, todo o nosso processo de validação ele é com pacientes maiores do que 18 anos. Então, agora a gente está com esse projeto, onde a gente está validando o teste molecular numa população de pacientes menores de 18 anos para entender se nessa população o teste tem a mesma performance, se ele vai melhor, se ele vai pior, se ele vai igual. Até agora nós já temos 21 pacientes nesse estudo e a princípio não vimos nenhum tipo de diferença de performance. Mas novamente, ainda é um N muito pequeno. Então agora a gente está recebendo mais amostras, vão receber amostras da Polônia, dos Estados Unidos, da Austrália, da Espanha, para a gente deixar engrossar um pouco desse caldo aí, né, com pacientes de diferentes lugares, para já ter uma validação mais robusta. Puxa, muito interessante. E Marcos, para carcinoma medular, o carcinoma medular é uma forma mais grave, né, de câncer de tireoide. O teste molecular ele pode ajudar de alguma maneira? Muito. Acho que de duas formas, né? A primeira delas, e aí às vezes rola alguns embates, né, por conta disso, porque a gente não vai fazer teste molecular para identificar carcinoma medular. Exato. Nunca. Não faz sentido. Uhum. Carcinoma medular, a gente identifica ele, estou falando sempre antes da cirurgia, Sim. né? Por outras formas. Calcitonina do sangue, às vezes na punção que o paciente faz ali, o lavado da agulha. Sim. Então, tem várias fases onde ele pode aparecer. O patologista, quando olha lá no microscópio, tem algumas características das células que ele pode já desconfiar também daquilo, e esse diagnóstico, né, vai passando. Só que é muito comum que nessa jornada o carcinoma medular não apareça. Por quê? Não é rotina pedir calcitonina para todo paciente. Sim. Alguns médicos pedem, mas a grande maioria não é rotina. Se não é rotina, também não vai fazer o lavado da agulha. E aí vai para a punção. Na punção, por que o Bethesda 3 e 4 é tão difícil? Porque ele tem uma morfologia que ele se disfarça muito bem, né? Ele é um camaleão ali, né? Então você tem que ter um patologista assim muito, mas muito especialista para conseguir identificar ali um carcinoma medular no Bethesda 3 e 4. Às vezes ele já é um Bethesda 5, aquilo está mais evidente. E aí esse paciente não identifica o carcinoma medular, ele vai para a cirurgia, e aí ele deveria ter feito uma cirurgia de um maior porte, ele deveria ter investigado antes da cirurgia, né, doenças neuroendócrinas. Se ele, porventura, é extremamente raro, mas se esse paciente tem um feocromocitoma, ele pode morrer na mesa de cirurgia.
Então, o teste molecular, ele não está ali para isso, mas quando você faz o teste molecular e o paciente tem um carcinoma medular, aí a gente consegue identificar. Entendi. Ele é o último portão ali, e aqui a gente está falando em quase sim ou não, né? A gente acabou de submeter ontem para a Thyroid, nosso trabalho de carcinoma medular, 99% de valor preditivo negativo, 99% de valor preditivo positivo. Puxa vida, que interessante. É muito bom o marcador molecular, assim. Então, que às vezes o pessoal acha que veio para substituir a calcitonina. Não, de forma alguma. Ele está ali como um goleiro, né? Para não deixar. Passou já do ataque, do meio, da zaga, o goleirão não pode deixar passar. Não né? pode deixar passar. Entendi. E tem também a parte que, a partir do momento que você identifica o carcinoma medular, como ele é uma doença genética também, ele pode ser familiar. Então, a gente precisa investigar o paciente que tem carcinoma medular para saber se ele tem alguma mutação no gene RET, é num gene específico chamado RET. E se esse paciente tem uma alteração nesse gene, a gente precisa começar a investigar a família. Então, a gente vai primeiro para os parentes de primeiro grau. Se os parentes também têm essa mutação, o risco deles desenvolverem carcinoma medular é muito grande. E de ser carcinoma agressivo, né? Medular por si só já é agressivo, mas a depender do tipo de mutação, ele também é mais agressivo. E o que acaba em muitas situações, às vezes até a tireoidectomia profilática. Né? Profilática. Pacientes Criança que têm a mutação, mas não desenvolveu o nódulo ainda. faz lá ultrassom, não tem nódulo, mas tem a mutação. Essa mutação a gente vê por suave bucal, não é no nódulo. Né? O paciente coleta a célula aqui, igual o teste de Covid que a gente fazia, no nariz, na boca. Você vê, às vezes, criança de 4 anos fazendo tireoidectomia porque tem uma mutação de potencial agressivo, uma 918, uma muito alto. Então, é profilático, né? Novamente, você personaliza Sim. o tratamento do paciente. Porque antigamente você acabava fazendo muito mais dessas tireoidectomias profiláticas aí, né? Exato, porque era a arma que tinha, não é que era errado. Sim, era o que tinha no momento. É melhor pecar por excesso, né? Sim, não pode deixar passar, né? É. Muito bom. Puxa vida, Marcos, eu acho que a gente falou aqui bastante do MIR-Type, aí das funcionalidades, da qualidade, como ele pode nos ajudar. Você acha que ficou faltando alguma coisa? Existe alguma coisa que você queira complementar aqui para gente? Olha, o teste molecular em si, eu vejo que ele é uma ferramenta, né, muito, muito útil, mas o fato dele ser uma tecnologia brasileira é uma coisa que me orgulha muito, assim, né? Da gente ter essa ferramenta que praticamente todos os outros países do mundo, com exceção dos Estados Unidos, não tem. Né? E isso mostra a capacidade, né, da pesquisa brasileira, do nosso ambiente, que não é valorizado internamente. Sim. Então, eu brinco que jogar em casa com a torcida contra é difícil, né? E então a gente identifica isso e eu acho que o legal foi que a gente conseguiu ir mudando isso, né? Sim. Aos poucos, e isso com qualidade, né? Então, os estudos de validação que a gente tem são estudos em revistas de altíssimo impacto. Então, isso já traz uma credibilidade. A gente tem acreditações, né, de qualidade do laboratório que a gente nem é obrigado a ter. Né? A principal acreditação de qualidade do mundo é do Colégio Americano de Patologia. Só 8 laboratórios no Brasil tem. E todos eles de capital aberto. Laboratórios gigantescos. E nós temos, então, assim, é uma preocupação com qualidade, que eu acho que eu trouxe muito isso da minha parte técnica, para garantir que, cara, é no Brasil, mas é bom, né? Sim. Então a gente vai se cercando muito disso para trazer essa credibilidade, para tentar mostrar que o que a gente está fazendo aqui dentro tem impacto. Saiu na imprensa há pouco tempo atrás. Cara, nós já economizamos 7 milhões de reais para o sistema de saúde. Uau, é um valor muito significativo. O potencial de economia passa da casa dos 300 milhões. Então, hoje a gente testa o quê? 7% das pessoas que teriam indicação. Então, é um impacto grande, mas ainda é muito pouca gente.
No SUS em si, só está disponível no Hospital de Câncer de Barretos, no Hospital do Amor. Os pacientes de lá têm acesso, mas não é porque é do SUS. Porque o Henrique Prata resolveu pagar. Né? Ele entendeu o tamanho do problema e hoje ele oferece para os pacientes dele lá de forma gratuita. E que, no final das contas, está trazendo economia para o hospital. Muita. É um hospital que vive de doações, um recurso SUS que é baixo. Tudo que eles podem fazer para gerar economia, mas também eles não oferecem qualquer coisa. Né? Sim. Não é porque a gente desenvolveu o teste lá. A gente entrou no Hospital de Câncer de Barretos ano passado, 7 anos depois que a gente lançou o teste, tendo desenvolvido lá dentro. Até eles entenderem que, cara, beleza. Né? Capuzzo, Ricardo Gama, sempre confiaram muito na gente, mas a gestão ficava ali, né? Ah, mas e esse custo? Aí a gente começou a mostrar, cara, reduz custo. E o gestor de saúde, ele também tem que olhar para isso, né? Claro, é fundamental. E estou muito feliz, assim, porque agora a gente começa a fazer de paciente SUS, agora a gente consegue fazer, né, de pacientes que estão tendo um acesso um pouco melhor, mas ainda é muito pequeno. Está engatinhando, né? Você deve estar não só feliz, mas orgulhoso, né? Bastante. Parabéns. Bastante. Muito bem. E eu agradeço as pessoas que acreditaram na gente desde lá do começo, né? Porque eu falo os early adopters, né? As primeiras pessoas que acreditam numa nova tecnologia, elas são aquelas que vão ser os nossos embaixadores, né? E acho que é uma característica sua, né? Toda nova tecnologia que aparece, o Dr. Erivelto já está ali mexendo com aquilo, super inovador. Então, você foi sem dúvida um dos primeiros que olhou, confiou, porque eu penso que para o médico confiar o paciente dele a algo, Sim. ele tem que entender que aquilo, né, não é uma picaretagem, não é alguma coisa desse tipo. E aí, quando médicos referência, como você começam a usar, a gente fala, pô, então parece que a gente está fazendo alguma coisa que presta aqui mesmo, né? E sim, além da credibilidade, a gente percebe que você ajuda muitos pacientes, né? Poder evitar a retirada da tireoide, ou poder fazer um tratamento minimamente invasivo com segurança, baseado num teste de qualidade, é uma coisa muito importante, né? Então, nosso propósito é bem grande, assim, dá bastante orgulho, assim, de nosso principal ganho é quando o paciente manda uma mensagem lá pra gente, agradecendo, porque a gente já sabia isso, saiu um estudo recentemente, mas a gente já sabia isso. O paciente com nódulo indeterminado, o nível de ansiedade dele é muito maior do que o paciente com câncer. sim. Porque o paciente com câncer, ele já sabe o que aconteceu com ele. A notícia é ruim, mas ele tem uma resposta. O paciente com nódulo indeterminado, ele fica com aquilo na cabeça. Será que é? Será que é? Será que não é? Pô, o risco é baixo, relaxa. Cara, mas pode ser que seja, pode ser que não seja. O dia que eu fiz ultrassom de tireoide, cara, eu fiquei muito preocupado. Falei, esse negócio é frequente. Pra dar positivo aqui no meu pescoço não custa. Isso sabendo de todos os desfechos. Então, poder tirar essa ansiedade do paciente, poder colocar ele num lugar... Já não foi um, não foi dois. Diversos pacientes que têm o diagnóstico de câncer com a gente falam, cara, obrigado. Agora, pelo menos, eu já sei o que eu vou fazer. Agora eu já sei como é que vai ser. Que a gente pensa, quando o cara faz o teste e vem positivo, ele ficou R$4.900 mais pobre. E a gente imaginava que era um cara que, cara, então pra que serviu esse teste? Né? Eu já ia operar de qualquer jeito, aí eu faço um teste, dá positivo. E não, os pacientes se sentem mais aliviados e agradecem de, cara, beleza, você resolveu o meu problema. Então isso é muito gratificante, sabe? Sim, a gente observa isso. O paciente, ele entende que ele está fazendo um investimento na saúde dele, né? Então, mesmo... E é como a gente conversou, muitas vezes o diagnóstico é maligno, mas com poucas mutações de maior agressividade, Grande maioria. Permite tratamentos que você fique mais tranquilo em oferecer um tratamento menos agressivo, mais individualizado para o paciente. A radioablação veio para isso. A radioablação também é outra modalidade aí. É uma alternativa para a cirurgia também, então
Esse arsenal. O paciente que está mais up-to-date é aquele paciente que tem o Bethesda 3, Bethesda 4, faz um teste molecular, vem negativo e faz a ablação, né? Cara, ele fez o ciclo completo de inovação. Ciclo completo de inovação. E preservou a saúde dele. Então, assim, eu gosto pouco de falar de custo, de preço, né? Porque como que você quantifica o valor disso? Não tem, né? Não. Olha, a tireoide saiu, ela não volta, né? Nunca mais. A paratireoide, às vezes, vocês dão até um jeito lá de voltar ela para trás. Agora, a tireoide não tem como, é pro resto da vida. Então, existe um valor aqui. Por isso que o teste molecular americano é tão caro. Não é porque o custo dele é caro. É porque o valor que ele gera, o sistema de saúde americano percebeu. Todo esse gasto que ele teria. Então, a conta ali não é quanto custa, é quanto você me economiza. Quanto economiza, é diferente. Então, por isso que ele é tão caro. Mas os pacientes que fazem o teste molecular, eles lógico, nossa, é caro, o convênio não cobre, mas depois eles não reclamam, não, nem os que operam, nem os que não precisam operar. Que bom. É investimento. Né? Perfeito. É isso aí. Marcos, meu amigo, muito obrigado de você estar aqui. Eu sei que é difícil te catar, eu acabo te encontrando nos congressos, nos eventos aí, e a gente acaba se encontrando pouco aqui no dia a dia, né? Mas eu queria agradecer muito a tua presença aqui, foi super importante você estar aqui com a gente. Obrigado pela tua generosidade de estar aqui, compartilhando, explicando para os nossos ouvintes aí como a importância do teste molecular e como ele pode impactar de uma maneira muito significativa a qualidade de vida dos nossos pacientes. Eu agradeço bastante. Eu que agradeço o espaço. Desculpa por não termos conseguido antes, mas sempre será um prazer. Eu acho que aqui tem assunto para a gente falar horas e horas, então qualquer oportunidade que você confiar a gente vai estar aí presente. Obrigado. Com certeza, a gente vai chamar você de novo aqui, dessa vez por uma rodada aqui de conversa, né? Nós vamos, daqui a algum tempo, fazer outros programas aí, Legal. que com certeza vão precisar da sua participação. Prepare-se. Obrigado. E é isso, eu agradeço a você que participou aqui, assistiu a esse podcast, peço a você que curta e compartilhe nas nossas redes sociais e fale para os seus amigos que estão interessados em saber sobre problemas da tireoide. Peço ainda que você acompanhe as redes sociais da ABRATIP, Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes com Doenças da Tireoide e da Paratireoide, e siga e assista aos outros programas do TireoCast. E não se esqueça, a moda é cuidar da tireoide. Um grande abraço e até a próxima.